Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O Ribas fez uma apresentação que vai facilitar bem o que eu vou falar, o que eu vou apresentar para vocês. E a parte que me cabe é descrever um projeto que a gente realizou aqui no serviço, no qual o objetivo era desenvolver um novo conceito de barra metálica e estabilizadores para MIRP. Eu prefiro me referir a essa cirurgia com esse nome, que é o nome que a literatura internacional usa para isso, para não particularizar a cirurgia de Nance. A cirurgia de Nance foi proposta em 98, mas desde então já foram propostas tantas alterações que eu acho que esse nome que a literatura usa, o reparo minimamente invasivo do pectus escavato, é mais geral e define melhor a situação. Então, nesta apresentação, eu vou tentar justificar o porquê que a gente propôs essas alterações nessa cirurgia, tentar dar o racional para essas proposições, e é importante a gente alertar que muitas delas são ideias que não estão comprovadas, são ideias pessoais, são impressões. Então, os colegas que estão ouvindo devem ter uma certa cautela ao considerar a parte do que eu vou falar. E outro aspecto importante também é que esse projeto não teria saído se não fosse a cooperação de todos aqui do serviço, professor Paulo, Ribas, todos os residentes, assistentes, e eu queria já deixar esse agradecimento feito, uma vez que o tempo é curto e eu tenho medo de, no final, não agradecer devidamente todos os colegas. Então, aqui o que a gente tem é o roteiro do que eu vou falar. A gente vai abordar o porquê da dissecção do túnel pelo lado direito ser um problema na nossa visão, a utilização do introdutor torácico, o problema do deslocamento das barras, a tração do estabilizador para a posição medial durante a cirurgia, o fato de que a gente finaliza a moldagem da barra no tórax do paciente, a fixação do estabilizador na barra e, por fim, o material importado, que é muito caro para o nosso meio. O Ribas já mostrou, há alguns anos, a gente já estava incomodado com essa dissecção do túnel retroesternal e, naquela época, a gente já propôs um trabalho em que a ideia era levantar o externo. Mas, ainda naquela época, a gente fazia o túnel pelo lado direito e depois isso continuou incomodando, e o motivo pelo qual nos incomodava são basicamente por duas razões. Primeiro, que o túnel é realizado com introdutor torácico. Esse introdutor é uma peça de 60 centímetros, não existe nenhum outro instrumento cirúrgico desse tamanho, isso é uma alavanca poderosa, e ninguém fica acostumado a utilizar isso toda semana. O cirurgião torácico geral não opera pectus em número suficiente para dizer estou habilitado, estou me sentindo à vontade com um instrumento desse, que é muito perigoso. A segunda razão que nos levou a tentar modificar a dissecção do túnel é simples, é que no pectus o coração fica deslocado pelo lado esquerdo. Se a gente considerar que vai entrar pelo lado direito para sair do lado esquerdo, o risco de lesar o pericárdio e o coração é muito maior. Então, esse foi o racional para que a gente acabasse propondo. Primeiro, que o túnel fosse dissecado pelo lado esquerdo. Segundo, utilizando instrumentos habituais. E esse diapositivo mostra, essa foto mostra um instrumento que na época a gente nem usou instrumento biarticulado, usou instrumento que qualquer caixa cirúrgica tem, mostrando o pericárdio para baixo, uma janela da pleura mediastinal e o instrumento caminhando para o lado direito de uma forma bem mais segura, porque o pericárdio está rebaixado. Isso acabou sendo motivo de uma publicação, e o interessante é que o título faz referência ao que a gente estava imaginando. Isso foi colocado em algumas revistas e, invariavelmente, os revisores diziam não, mas o NAS já usava instrumentos habituais, instrumentos regulares que todo mundo tem. Lógico, naquela época ele não dispunha disso. Mas a ideia é exatamente essa. O cirurgião que não está habituado a usar o dissector torácico toda semana vai ficar muito mais à vontade utilizando esses instrumentos, por isso o título do trabalho dessa forma.
E desde que a gente fez isso, isso se tornou a maneira habitual que a gente usa para dissecar o túnel. O segundo ponto que a gente queria abordar é o problema do deslocamento das barras. E esse é um dos problemas mais sérios dessa cirurgia. A gente vê que a barra pode deslocar para cima, para baixo, e, na nossa visão, o motivo principal está nessa foto maior. Se vocês repararem, o estabilizador perpendicular à barra, ele não fica perpendicular ao arco costal. Então, a nossa hipótese era, se o estabilizador for oblíquo à barra, ele acaba ficando paralelo ou perpendicular aos arcos costais, como a gente vê com esse traço vermelho. Um outro ponto que a gente considerou que valeria a pena a gente alterar, tentar alterar na cirurgia, volto a dizer, tudo que a gente está falando são tentativas de mudar as coisas sem que a gente tenha comprovação científica ainda. Mas, de qualquer forma, o estabilizador perpendicular à barra ele tem que ser tracionado para a linha média, próximo à linha média do corpo. Isso faz com que a gente reduza a área da parede torácica que está sendo tratada. É o diapositivo que tem a faixa vermelha. Quanto mais medial o estabilizador, menos parede a gente está tratando. Então, a ideia era tentar manter o estabilizador e a entrada da barra no tórax mais lateral no paciente. Um terceiro ponto é a moldagem da barra. O ideal seria que a barra fosse moldada antes de ser colocada no tórax do paciente. Hoje em dia, a gente não consegue fazer isso porque o estabilizador e a barra eles têm diâmetros muito semelhantes. Se o canal do estabilizador for maior do que a barra, ele provavelmente vai soltar. Isso faz com que, depois de colocado, a barra tenha que ser terminada de moldar no tórax do paciente, como o slide da direita mostra, a foto da direita. Isso é muito ruim, porque desarranja toda a moldagem que a gente deu na barra previamente. Outro ponto, o Riba já comentou, são as barras terem ranhuras na extremidade. E o motivo delas terem ranhuras é porque, em muitos casos, os cirurgiões usam fios de aço para fixar o estabilizador na barra ou para amarrar a barra em torno das costelas. E isso era necessário para manter o conjunto estabilizador-barra. Então, é mais um ponto que a gente imaginou tentar eliminar. A ideia foi que a gente montasse um projeto FAPESP. Isso foi feito, mas a partir desse projeto houve uma série de dificuldades que eu vou relatar rapidamente. Primeiro, a dificuldade de encontrar uma indústria que tivesse interessada em desenvolver. Isso é o problema da escala. O volume de pectus operado não é grande. Segundo, que esse é um material implantável. Não são todas as indústrias de material médico que conseguem desenvolver um material a ser implantável. A parte regulatória é muito grande. E o nosso projeto, nós tínhamos uma empresa grande que estava interessada e aos 45 do segundo tempo ela desistiu, a FAPESP cancelou o projeto, enfim, uma série de dificuldades, mas felizmente a gente conseguiu encontrar uma empresa do interior do estado, que o nome é Traumec, e aqui não tem nenhum marketing nisso, porque o nome está declarado nos trabalhos e é a parceira do estudo, e graças a isso a gente conseguiu tocar o projeto para frente. Qual foi o resultado do nosso projeto? A gente conseguiu desenvolver 2 conjuntos de barras e estabilizadores para operar o pectus. E nós desenvolvemos um conjunto que é similar ao existente, com os estabilizadores perpendiculares, e outro conjunto com os estabilizadores oblíquos. Todo esse material foi desenvolvido em titânio. Os estabilizadores têm 2 parafusos incorporados, de tal forma que eles podem ser fixados em qualquer local da barra. Isso permite que a barra não tenha ranhuras na extremidade. E a gente também tentou fazer com que a ponte, o espaço entre os parafusos, seja mais estreito do que a largura do estabilizador. Com isso, mesmo uma barra previamente moldada antes de ser colocada no doente, ainda assim a gente consegue fazer com que o estabilizador seja colocado na barra, evitando terminar de dobrar a barra já no tórax do paciente. Esse é um
um slide onde a gente mostra um dos casos operados com estabilizador oblíquo. Dá para a gente ver no raio-x de perfil que o estabilizador oblíquo fica perpendicular à costela, diferente do estabilizador tradicional. E o que a gente aprendeu nesse trabalho é que não é que o estabilizador oblíquo é melhor, mas é que o cirurgião tem que ter à disposição diferentes modelos de estabilizador. Inclusive, o que a gente vai acabar tendo à disposição são estabilizadores que têm comprimentos diferentes, porque o trabalho acabou mostrando que é na hora da cirurgia que o cirurgião vai ver o que adapta melhor no tórax daquele paciente. Esse trabalho acabou virando a tese do Dr. Rafael Lucas Costa de Carvalho. A parte da qualidade de vida da análise desses pacientes já foi publicado e agora a gente vai acabar de analisar o restante do material. E, por fim, mais uma vez, algo que é impressão nossa. Então, fica-se com a impressão, puxa, então esse material é o futuro para realizar MIRP? Não, a nossa impressão é que não. A nossa impressão é que o futuro dessa cirurgia vai ser a colocação, na grande maioria dos casos, de duas barras, sejam elas paralelas ou transversas, e essas barras fixadas por uma ponte metálica, e isso vai ser objeto de estudo de um outro projeto que está sendo analisado, e a gente espera que seja liberado e a gente possa começar a desenvolver logo. Era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado a todos e a gente fica à disposição para qualquer discussão, qualquer dúvida. Obrigado, Miguel. Muito bom a sua apresentação e deu para dar uma ideia exatamente do que nós estamos tentando procurar aqui, as melhores respostas, a melhor solução, o melhor caminho para os nossos pacientes. E uma coisa muito importante é essa integração entre nós e os alunos, não só da pós-graduação, como os nossos alunos, os residentes que passam aqui. E só para vocês terem uma ideia, agora nós vamos para a apresentação do Dr. Flávio, né? Dr. Flávio, você está nos ouvindo? Sim, senhor. Eu queria que Bom você dia. se apresentasse e mostrasse a sua apresentação. Bom dia a todos. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, tranquilo, pode continuar. Ok, meu nome é Flávio Savazzi, eu sou cirurgião torácico formado por essa escola há 13 anos e desde então eu trabalho como assistente do Dr. Miguel Tedi como cirurgião torácico na Polícia Militar. Esse projeto de pesquisa está sendo conduzido na disciplina de cirurgia torácica e eu sou pesquisador associado do estudo. E esse estudo também está servindo de base para a minha tese de doutorado, junto ao programa de pós-graduação, sob orientação do Dr. Miguel Tedi. Como se sabe, o pectus carinatum é um conjunto de deformidades congênitas da parede torácica em que se observa a protusão anterior do externo e das cartilagens costais adjacentes. Apresenta prevalência de cerca de 0,5% na população, com distribuição proporcional de 4:1 entre os gêneros masculino e feminino. As principais manifestações clínicas relacionadas ao pectus são dor torácica e dispneia, tanto em repouso quanto aos esforços. No entanto, as queixas psicossociais são as que mais incomodam os pacientes, são as mais frequentemente relatadas e que mais impactam na qualidade de vida desses pacientes. As principais queixas psicossociais são vergonha da aparência, bullying, sentimentos de inferioridade e dificuldades de socialização. A principal modalidade de tratamento é o tratamento cirúrgico, sendo a técnica de Haft a mais utilizada. E como que é essa técnica? Uma incisão mediana na parede anterior do tórax, são ressecadas as cartilagens costais e o externo é remodelado e estabilizado, podendo-se para isso utilizar placas metálicas estabilizadoras.
Mais recentemente, foi descrita esta técnica minimamente invasiva, quase não utilizada no nosso meio. Ela é realizada colocando-se uma barra metálica em forma de arco, que fica fixa aos arcos costais, profunda aos músculos anteriores do tórax. Também existem modificações, como a gente observou anteriormente, dessas duas técnicas. O pectus carinatum é classificado como condrogladiolar ou condromanubrial, a depender da localização da deformidade, superior ou inferior, ou seja, acometendo mais o manúbrio ou o corpo do externo. Mas o que pouco se fala é que o pectus condrogladiolar, que é o mais comum, pode ser tratado de maneira não invasiva. Nas últimas décadas, o tratamento conservador, realizado pela compressão dinâmica externa do tórax, tem ganhado mais espaço como alternativa ao tratamento cirúrgico. E até 80% dos cirurgiões canadenses reportam o tratamento conservador como a primeira opção. E como que é feito o tratamento conservador? Ele é realizado com a utilização de órteses capazes de promoverem a compressão dinâmica da deformidade, levando à sua gradativa diminuição. No entanto, no nosso meio, o tratamento conservador ainda é pouco utilizado, pois é escassa a disponibilidade de compressores torácicos. Isso se deve principalmente a dois fatores: o alto custo de importação do produto, que dificulta sua compra, e é o fato de que em nosso meio dispomos somente de poucas oficinas artesanais, que produzem modelos feitos sob medida e que não permitem ajustes. Resultado, o paciente acaba sendo operado. Recentemente surgiu no nosso meio um colete compressor modular e ajustável. Isso significa que pacientes de qualquer lugar do Brasil podem ter acesso a esse método não invasivo de tratamento. Nesse contexto, foi proposta a realização de um estudo visando verificar a eficácia e a segurança do tratamento conservador com compressão torácica, utilizando-se um modelo de produção nacional capaz de ser comercializado em todo o território nacional, possível de ser ajustado e também de fácil utilização. Então, a gente acabou desenvolvendo um estudo multicêntrico, financiado pela FAPESP, desenvolvido por 4 dos mais respeitados hospitais universitários do estado de São Paulo, coordenado pelo INCOR, e que tem como participantes também o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, sendo responsável a doutora Daniele Cristina Catânio, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sendo responsáveis Dr. Thales Rubens de Nadai e Dr. Caio Cirino, e o Hospital das Clínicas da Unicamp, sendo responsável o Dr. Ricardo Calaf Mussi. Trata-se de um estudo clínico experimental, prospectivo, não randomizado. Serão selecionados 60 pacientes com diagnósticos de pectus carinatum, do tipo condrogladiolar, sendo que os pacientes selecionados têm a idade entre 6 e 26 anos. Serão 15 pacientes em cada grupo, que serão acompanhados por um período de 18 meses. Todos nós sabemos o quanto é importante a coleta e o armazenamento de dados em pesquisa. Esse ponto é ainda mais crítico quando se trata de uma pesquisa multicêntrica, na qual diferentes pesquisadores estão gerando dados, e isso torna mais problemático esse aspecto do projeto. Por conta disso, nós optamos por hospedar toda a pesquisa no REDCap, que é uma plataforma utilizada para construir bancos de dados. Dessa forma, a pesquisa não utiliza registros em papel em nenhum momento. Todos os pesquisadores podem ter acesso online e fazer a coleta das informações diretamente no banco de dados. Nós acreditamos que esse recurso reduza muito a chance de problemas com os dados da pesquisa. E quais serão os dados a serem avaliados? Dados epidemiológicos, dados antropométricos, medidas radiológicas, tanto de raio-x quanto de tomografia, no início do tratamento e com 16 meses de tratamento. Nós realizaremos questionários de adesão ao tratamento, que é feito aos 6 meses de tratamento,
questionários de qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para os pais, feito aos 3 e aos 16 meses de tratamento. Avaliaremos complicações do tratamento e o equipamento será avaliado quanto à resistência e durabilidade. Por se tratar de um equipamento novo, o presente estudo se comporta como um estudo de desenvolvimento de produto, tendo em vista que essas avaliações só podem ser realizadas com o uso contínuo do dispositivo. Os resultados observados serão usados para possíveis correções do dispositivo, no sentido de que se produza um compressor que seja não só capaz, mas que tenha durabilidade para suportar um tratamento cuja duração é de longos meses. Nós iniciamos a captação de pacientes no início do ano e conseguimos incluir 16 pacientes no HC de São Paulo. Com a pandemia, o acompanhamento dos pacientes ficou muito difícil e 2 pacientes acabaram desistindo. A pandemia também acabou dificultando que os outros centros captassem os pacientes, então a gente não tem nenhum paciente captado nos outros 3 centros. No entanto, a gente tem alguns dados referentes a esses pacientes que já estão em acompanhamento. A idade de apresentação é desde a primeira infância, sendo mais comum por volta dos 11 anos de idade. O tipo de deformidade mais comum é assimétrica, e a história familiar ela acontece em até 43% dos casos. Dor torácica e dispneia são mais comuns aos esforços, sendo que a dor torácica pode atingir até 1/5 dos pacientes e a dispneia pode atingir até 1/4 dos pacientes. Como discutido previamente, os sintomas psicossociais são os mais importantes, e a vergonha da aparência ocorre em até 80% dos pacientes. Até 60% dos pacientes sofrem brincadeiras pelos amigos. E a dificuldade de socialização ocorre em até 1/4 dos pacientes. Também já é possível observar, com esse período de observação, uma diminuição da protrusão, que já é reportada pelos pacientes, de forma bem contundente e feliz. O que eu tinha para discutir com os senhores a respeito do projeto de pesquisa que a minha tese de doutorado é isso. Estou à disposição para perguntas posteriormente. Muito bem, Flávio. Parabéns aí pela apresentação. Eu só queria deixar bem claro também para os colegas que estão nos assistindo, nós estamos quase com 53, 54 participantes, que nós somos exatamente como, acho que todos perceberam até o momento, muito abertos a essas novas ideias, novos trabalhos, e eu acho que ficou bem claro que esta técnica do compressor dinâmico do tórax também representa um avanço no nosso país. Existem alguns países da América do Sul, como na Argentina, no Peru, que eles estão também fazendo isso, Coreia, Alemanha, Estados Unidos, etc. E nós começamos a coletar esses resultados aqui no nosso ambulatório, e temos visto um sucesso terapêutico muito importante. Esse trabalho ele vai simplesmente corroborar com isso e mostrar que realmente para esses pacientes existe essa realidade, não só no Brasil, mas essa realidade hoje é mundial. Com relação ao trabalho multicêntrico, talvez seja essa uma das coisas mais importantes que o INCOR e que o Dr. Miguel conseguiram, onde nós estamos colegas, parceiros, etc., mas realmente a pandemia não só está atrapalhando a nós, como ao mundo, né? E nem todos eles têm um ambulatório tão movimentado como o nosso. Se o nosso ambulatório costuma ter 18 pacientes por semana, foi reduzido a praticamente 0 por semana,
Então, essa dificuldade, só para vocês imaginarem, nós retornamos agora há 3 semanas ao atendimento e ainda estamos numa média de 4 ou 5. Então, mas certamente esses pacientes, em muitos hospitais já foram vistos, já foram avaliados e agora vão ser incluídos no estudo. Vamos agora, então, passar para o Dr. Paulo Gregório, por favor. Ele vai mostrar um caso ilustrativo do que aconteceu durante esse estudo dos estabilizadores oblíquos e perpendiculares aqui na nossa instituição.